E esse trabalho, então, na cidade de Aurora, qual que é a proposta? Trabalhar só com categorias de base? Como é que está funcionando as atividades lá na Fundação de Aurora? Sempre teve um esporte, um futsal forte em Aurora. Então, a gente, claro que não pode deixar abrir mão do adulto de Aurora, haja visto pelas conquistas de anos atrás e sempre teve uma base boa. Então, a gente começou com uma boa equipe na Cebolão, que a gente saiu fora antes da semifinal. A gente chegou numa semifinal. Eu acho que, como a gente fala lá, a gente foi campeão das outras equipes, que quem chegou foram as duas equipes da Liga, que eu acho que é meio difícil de batê-las e jogar contra. Então a gente foi campeão das outras, chegou em terceiro lugar. Então baita de um resultado, sempre com o apoio do prefeito. E a gente, o principal é a categoria de base. Então a gente trabalha com escolinha, com categoria de base, competição. A gente está com duas equipes no estadual, o Sub-9 e o Sub-13, duas equipes que eu acho que tem chances de seguir à frente. O 13 não teve um primeiro turno muito bom em Joinville, mas eu acho que pode se recuperar no retorno, que vai ser em Aurora. Então, trabalhar essas categorias e sempre seguindo. O 9 ano que vem que seja um 11 forte, o 11 desse ano que já tem uma base forte, que suba para o 13 e continue um bom trabalho do 13, e o 13 estourando, que são excelentes jogadores, que eu acho que tem alguns atletas, tanto do 9, do 11 como do 13, para seguir carreira mesmo, é uma base super boa. Então fazer um 15 forte também. Então vindo desde lá da base, espero, lógico, a gente trabalha sempre com desafio dia a dia, mas espero seguir o mais tempo possível em Aurora para mim poder seguir esse trabalho. É claro que a gente também não pode esquecer o ótimo trabalho do Fernando do ano passado, né? Levando a equipe Sub-11 a uma boa campanha no estadual. As de base, né, que participaram do estadual, fizeram duas ótimas campanhas também, né, Juliano? Sim, eu sempre deixei bem claro que o trabalho estava sendo feito corretamente, não só do último ano, acho que de 2, 3 anos, a partir do momento que ele pegou. Então a gente tentou seguir o trabalho dentro da minha linha, claro, de conduta e de pensamento, e com a minha experiência já também talvez um pouquinho maior, mas a gente tentou seguir a linha de bom trabalho dele e resolveu inovar com duas categorias no estadual, onde o prefeito aceitou, e a gente está atrás aí de objetivos maiores. Rio do Sul, uma cidade com acima de 60 mil habitantes. Aurora, uma cidade com menos de 10 mil habitantes, uma cidade pequena. Como se fazer escolinha, se montar equipe para campeonato estadual? Em Rio do Sul já se tem dificuldade para conseguir uma equipe de bom nível para disputar campeonato estadual, e Aurora, com uma cidade pequena, consegue fazer boas equipes. Como que se faz esse trabalho? Aí vem do trabalho também, né? Como você falou, então tinha uma boa base, tem uma base muito forte no 9, que claro que a gente tem que completar. Eu tenho 6 atletas, que eu acho que é um bom número de Aurora, e depois a gente completa com a região, que também é muito forte e rica em talentos. E o 13 é a mesma coisa, a gente vem com 7, 8 jogadores de Aurora, e também a gente tem que completar com a região, mas eu acho que vai do interesse também, não estou falando aqui de ninguém, mas eu acho que do interesse eu quero entrar no Sub-9, no Sub-13, eu sei que eu vou ter que viajar, eu sei que eu vou ter que deixar a minha família na sexta e no sábado, em alguns finais de semana, mas o interesse de quem está comandando, junto com os chefes, vamos dizer assim, maiores, que no caso é o Marinho e o prefeito, que vai ter gasto, mas de saber que você vai perder alguns finais de semana em família, mas que tu vai se dedicar a alguma coisa que talvez, falando de Sub-9, talvez eles não retornem mais ao estadual, se eles não forem bem no 11, talvez parem por ali. Então esse cuidado a gente tem que ter. Então eu acho que é um pouquinho de vontade acima do normal para a gente poder seguir esse objetivo de estar no estadual. É claro que a nossa rádio não pega em toda a cidade de Aurora, até por causa da nossa potência reduzida pela legislação, mas qual que são os horários de escolinhas lá no município? A gente tem dificuldade porque o nosso ginásio, os 2 ginásios pertencem ao colégio também. Então a gente tem dificuldade de horários, mas a gente treina de segunda a sexta, segunda, terça e quinta, das 5h30 às 7h. Na terça, segunda e quinta das 5h30 às 7h, na terça das 5 às 6h, e no sábado de manhã e à tarde. Então a gente, a partir das 7 já começa os horários do ginásio, então a gente tem alguma dificuldade. Então eu aproveito para sábado de manhã e à tarde, às vezes domingo de manhã eu faço treinamento quando tem uma fase
de estadual, uma fase competitiva, como a gente está na Liga, como a gente está na Copa Mave. Então a gente também faz um feriado no domingo, mas a gente está batalhando para conseguir mais horários em ginásios para poder treinar mais. E a categoria de 7 a 15 anos, a gente apresentei a todos aí que puderem aparecer no ginásio de esporte, a gente está presente ali para dar a escolinha. Hoje aqui na Rádio Unidade a gente conversa com o técnico de futsal Juliano Matheus, hoje técnico da Fundação Municipal de Desportos do município de Aurora. A gente falou então das categorias de base, Juliano, e você também deu uma pincelada na categoria adulto. Qual que são os projetos para a categoria adulta no município de Aurora, fase regional dos Jogos Abertos? Qual que é o planejamento para a equipe adulta de Aurora? Eu vou retornar lá o mês de janeiro. Quando eu cheguei lá, eu consegui fazer e trabalhar alguma coisa, porque estava todo mundo de férias, não tem aula, não tem faculdade, e eu consegui trabalhar com meninos ali de 17 a 20 anos, que, querendo ou não, é a nova safra de Aurora, já visto que Romelito, Sidney, Jaimir, o Jaimir já não, a gente não conta mais, mas esses dois, com o Marquinhos, que também está estudando fora agora, o Fernando, que é uma opção, mas esse ano ele resolveu não jogar, o próprio goleiro Juliano, o goleiro Cauã. Então sobraram poucos atletas para ter uma base. Então esses atletas que completariam, e a gente não conseguiu fazer mais por esse motivo, eles estudam e tal. Então essa chegada no adulto, na minha opinião, ela vai demorar um pouquinho, porque a gente está trabalhando com atletas de 15 agora. E a tendência é ano que vem ter mais horários, e assim eu imagino que aconteça. Então, se abrir uma lacuna muito grande daqui, do 15, para o adulto. Então, a gente tem jogadores ainda, o Romelito, o Sidney tem 32, mas o Romelito tem 27 anos ainda. O Marquinhos tem 21, 22. Então, desses atletas para a próxima geração, se abrir uma lacuna. Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado, para que nos próximos anos a gente não tenha essa lacuna aí do 15 até o livre, que é um espaço muito grande. E essa é a minha briga, eu sempre converso com alguns dirigentes de campeonatos, principalmente até já comentei com o pessoal da Liga Rio-São-Lourenço no futebol de campo, esse buraco que existe hoje entre as categorias de base, as menores, sub-9, sub-11, sub-13, para o adulto. A gente, por exemplo, no futebol de campo, que você, claro, também deve acompanhar, a gente tem os jogadores da região que participam do campeonato regional. Só que a gente pegar o campeonato regional, todo ano são os mesmos atletas, né? Não há um incentivo nas categorias de base. Como você disse, o Romelito hoje está com 26 anos, mas já há alguns anos ele já representa o município de Aurora, e, digamos assim, ele já é um quase veterano da equipe de Aurora, e ficou esse buraco. Não se tem jogadores abaixo do Romelito, né? Com nível de campeonato para a gente tá colocando em prática, não se tem, né? Se fica um buraco entre as categorias de base menores para o adulto, né? Esse problema a gente tem não só aqui na nossa região, a gente tem em vários lugares, ou se tem uma equipe profissional mesmo. Vou citar a Crona, que se trabalha desde o 9, do 11, do 13, eles contratam gente de fora para treinar todo dia, por exemplo. Então, esse 15 ele vai seguir no 17, vai seguir no sub-20, nos joguinhos, no sub-20. Isso acontece. Aqui a gente tem esse problema de escola, a gente tem um problema de quadra, aqui que eu digo na nossa região, e mais especificamente em Aurora. Então, se abre essa lacuna, e isso que eu não quero deixar correr. Ontem eu falei com o meu sub-15, falei assim, se vocês forem largando esse ano que vem eu não faço o LESC, eu não faço joguinhos, aí vocês não vão estar no adulto. Então a gente tem que treinar pouco agora, mas a gente tem que treinar, a gente entrou em umas competições, porque como tu falou, aqueles 15, meninos do 15 são os mesmos do campo, vão ser os mesmos do adulto, do sub-15 na competição do futsal. Então eles não vão poder treinar nem no campo e nem no 15, e eles vão para o jogo. Então é isso que a gente queria deixar um pouquinho de acontecer, e eu acho que esse trabalho é um pouquinho mais difícil, mas a gente não pode desistir. Vai ter um nível pior agora, mas daqui a pouco vai ser melhor. Importante é que a gente consiga realmente ter o espaço, não que eles não deixem de estudar ou trabalhar, mas que a gente tenha um horário para que possa treinar. Bom, Juliano, você também lá na cidade de Aurora está participando da organização da Copa Aurora, né? Uma competição grandiosa, dá para a gente dizer uma das maiores aqui da nossa região, junto com o torneio de verão, junto com a Copa Cebolão Atacadista, uma competição, por sinal, também muito bem organizada, né? O Paulo, o Mário me pediu esse auxílio, principalmente na tabela.
até porque eu tenho equipes lá, então, na verdade, a gente ajudou um pouquinho na organização e na tabela, e tirou o time de campo, vamos dizer assim, porque agora a minha dedicação são com os atletas, com as equipes, né? Mas eu acho que, como você falou, se não for a terceira, quarta aí, está entre as maiores e melhores nível, porque lá a gente cuida com isso para ter um nível bom para todos eles. A gente libera os atletas da região, claro que só um federado, mas libera. Se a Aurora quer pegar um atleta de Rio do Sul, ou mesmo o Rio do Sul estando na competição, pode pegar. Então, para os atletas também é bom, porque eles são um pouquinho mais valorizados, então eles podem estar em equipes melhores. Isso aconteceu. Então, é um nível bom. Eu tenho certeza que o Livre aí, de nível, ele vai brigar com certeza com a Copa Cebolão e com a Atalanta. Briga, se não é melhor o nível. Porque pode de contratar de fora. E as categorias de base, de 9, 11 e 13, é um sucesso total, feminino e veterano também. Sucesso total, acho que tem tudo aí para terminar sem problemas nenhum, como uma das maiores aí da nossa região. Bom, João, para a gente ir para os nossos finalmente aqui no nosso bate-papo, os planos para 2013. Planeja ficar na cidade de Aurora durante todo esse ano? É claro que você é um treinador que está no mercado à disposição de equipes da primeira divisão, do futsal gaúcho, do futsal paranaense, porque você esteve há alguns anos à frente do Moitas. A ideia é ficar em Aurora durante o ano inteiro? A ideia existe, como você falou, nesse nosso meio, existem algumas tentações, né? A gente é tentado por algumas propostas que ocorreram, por intermédio de amigos meus que trabalham nisso. Então eu resolvi que não era a hora. Estou, mas muito, muito, muito feliz mesmo em Aurora, com o meu trabalho e com o que eles me ofereceram para poder trabalhar. Existe esse problema de estrutura de quadra, de treinamento, porque eu poderia trabalhar mais, mas eu tenho certeza que vai ser resolvido. Então, se eu te disser que eu pretendo ficar esse ano que vem e o outro, é realmente o que eu queria, porque se existe uma base boa, a gente tem que seguir o trabalho. E eu pretendo seguir, enquanto me aguentarem lá, eu prefiro seguir lá realmente trabalhando em Aurora. Bom, Juliano, para a gente fechar, eu gostaria de agradecer a sua vinda, se deslocando aqui até os nossos estúdios aí em Rio do Sul. Muito obrigado por esse bate-papo, muito legal também conhecer um pouquinho da sua história na modalidade. Não é qualquer viajante que está surgindo por aí, caindo na modalidade por acaso, né? Tem toda uma história desde jogador, de início, de ter passado pelos bancos de universidade. Isso é muito legal. Juliano, obrigado mesmo pela sua visita aqui em nossos estúdios. Agradeço o espaço também. Sempre que precisar, estou disponível. E fazendo não um apelo, mas que o futsal continue na nossa região, que os treinadores sejam realmente treinadores e não jogar uma bola lá e vamos fazer uma escolinha desse jeito, mas que se dediquem, que estudem, porque eu acho que o nosso futuro na nossa modalidade vai passar por essas escolinhas. Então, que escolinha não seja um lugar de jogar uma bola e pronto, que se dedique, que estudem, para que a gente tenha cidadãos, claro, mas cidadãos aí que joguem o futsal como se deve jogar. Tá certo, então. Esse Juliano Matheus, técnico de futsal, agora trabalhando na Fundação Municipal de Desportos de Aurora. E assim a gente vai encerrando a concentração desta sexta-feira, 17 de maio. Mais informações esportivas e essa entrevista você vai poder encontrar no esporteautovalen.com.br. Na segunda tem mais esporte aqui na 102 às 7h40 com o Manhã Esporte. Na próxima sexta, mais um Concentração às 18 horas. Um abraço a todos, uma ótima sexta, um bom final de semana e até mais. Notícias, entrevistas especiais, resultados e o pré-jogo das partidas e competições do final de semana. Isso tudo você acompanha todas as sextas-feiras a partir das 18 horas no programa Concentração. Apresentação de Daniel dos Santos, aqui na Unidade FM, onde você ouve a diferença também no esporte.